Preciso te contar também se existe algum risco de Abel Ferreira ser demitido no Palmeiras. A pressão de torcedores é grande. Leila Pereira saindo em defesa de Abel Ferreira para completar o Flamengo, novo líder do Campeonato Brasileiro. Essa é uma possibilidade absolutamente real para os próximos dias. Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, desejar ótima semana a todos, pedir para que deixem like e se inscrevam no canal, super importante para que o canal chegue para mais pessoas, beleza? E Abel Ferreira pode ser demitido no Palmeiras? O mais maluco é que essa história tem mais fundamento dentro da torcida do Palmeiras do que propriamente nas alamedas do estádio Alviverde. Antes de gravar esse vídeo, eu ouvi de vários torcedores do Palmeiras um pedido para que o Abel, em caso de eliminação contra o Cerro, fosse dispensado. Essa possibilidade inexiste. Não há nenhuma chance de Leila Pereira demitir Abel Ferreira, ainda que o time caia na Libertadores da América. E há uma série de motivos. Primeiro, a Leila entende no Abel o melhor técnico que o Palmeiras poderia ter no mundo. Segundo, hoje o Abel é um baita escudo para Leila Pereira, Anderson Barros e companhia. Para a Leila é muito mais confortável ter o Abel na função de técnico do que dispensá-lo. Ainda que, ou para complicar, ainda teria a busca por um novo técnico, algo extremamente difícil, como substituir o técnico mais vencedor da história do Palmeiras. Se no fim da temporada o Palmeiras não conquistar títulos e colecionar mais tropeços em 2026, como aconteceu em 25 e 24, aí pode haver uma conversa entre Abel Ferreira e Leila Pereira para uma rescisão em comum acordo. Vale a lembrança de que na última renovação de contrato ficou combinado entre as partes que não há pagamento de multa. Então se o Abel pedir para sair ou o Palmeiras dispensá-lo, ninguém paga nada. A informação que eu tenho é de que não há chance de o Palmeiras dispensar Abel Ferreira. Também não acho que o português vá deixar o Verdão no meio da temporada. E agora é aguardar a cena dos próximos capítulos e contar que o Palmeiras precisa obrigatoriamente chegar pelo menos até as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores da América para não ter muitas dificuldades financeiras. Em caso de eliminação para o Cerro Porteño na quarta-feira no Paraguai, e é quase líquido e certo que o Verdão precisará vender titular ou titulares ainda nessa janela de transferências. E Leila Pereira saiu em defesa pública de Abel Ferreira. Tenho contado para vocês que não existe qualquer possibilidade de demissão do Abel, mesmo em caso de eliminação para o Cerro Porteño quarta-feira lá em Assunção. Pois bem, nessa segunda-feira, percebendo uma chuva de críticas ao treinador português, a Leila Pereira usou suas redes sociais para sair em defesa do Abel. Abre aspas para a postagem da Leila: com minha total confiança vamos em frente, em busca dos nossos objetivos. Temos muito a celebrar. O importante é que a presidente do Palmeiras acredita no trabalho da comissão técnica, do diretor de futebol e em nossos jogadores. Vamos em frente, avante palestra. Só para lembrar, o Palmeiras empatou com o Cerro Porteño em 1-1 no jogo de ida no Allianz Parque e precisa vencer no Paraguai para conseguir a classificação. Em caso de novo empate, o Palmeiras leva a decisão para pênaltis, até por ter muita dificuldade financeira nessa temporada. O Palmeiras precisa chegar pelo menos às semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil. Caso contrário, precisará vender titulares a toque de caixa. E o Flamengo ficou perto de alcançar pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro a liderança do torneio. Vitória por 5-1 contra o Mirassol no interior de São Paulo. O Fla chegou a abrir 5-0. 2 gols de Pedro, que reassumiu a artilharia do campeonato. Ótima atuação de Luiz Araújo. Carrascal também deixou boa impressão e o Samuel Nino completou o placar. Esse resultado se torna ainda melhor e mais importante associado à derrota do Palmeiras no sábado para o Fluminense. Hoje, a diferença entre os times é de 3 pontos. O Palmeiras tem 48 pontos contra 45 do Flamengo, mas com um jogo a menos. O Flamengo ainda enfrenta o Mirassol, o jogo da quarta rodada que não foi realizado, partida no Rio de Janeiro. A data não está confirmada, a CBF vai tentar encontrar um espaço nesse calendário. O jogo que inicialmente estava previsto para 26 de fevereiro. Só que um compromisso do Flamengo impediu que a partida fosse realizada. Vamos imaginar que o Flamengo vença essa partida, esse jogo a menos contra o Mirassol. Ele se iguala ao Palmeiras em 48 pontos, ambos ficam com o mesmo número de vitórias, só que o saldo de gols vai colocar o Flamengo na liderança. O Fla hoje tem 25 gols de saldo contra 21 do Palmeiras. É só importante contar que desde o início do Campeonato Brasileiro desse ano, em nenhuma rodada o Flamengo foi líder. O Palmeiras é líder em 18 das 23 rodadas e vem em sequência, sem perder a primeira colocação, desde a 7ª rodada.
Os outros times que também foram líderes, o São Paulo por 2 rodadas, o Red Bull Bragantino e o Botafogo em 1 rodada cada. A impressão que eu tenho é de que o Flamengo, assumindo a liderança, não perde mais. Time mais confiável, time mais regular e com mais talentos. O Palmeiras, a impressão que passa é de que está batendo no fundo do poço. Situação parecida dos 2 últimos anos, em que liderava o campeonato e acabou entregando no segundo turno. Você pensa diferente? Tá confiante no Flamengo ou no Palmeiras? Já usa o espaço para comentário. Tô curioso para saber a sua opinião, beleza? E a pressão financeira no Palmeiras é gigante. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, o Palmeiras não é o segundo clube mais rico do país? Sim, mas o Verdão de Leila Pereira andou gastando bastante e não tem conseguido tantas receitas com vendas de atletas. Até por isso, hoje, o Palmeiras tem como obrigação chegar pelo menos às semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Mas o Verdão joga na quarta-feira no Paraguai contra o Cerro Porteño, precisando vencer para não ser eliminado nas oitavas de final da Libertadores. Em casa, empate 1-1. Um novo empate leva a decisão para pênaltis. É só importante lembrar que o Palmeiras vem numa sequência ruim. Além do empate contra o Cerro em casa, nesse sábado o Verdão saiu ganhando do Fluminense por 1-0, fez 2-1 e tomou a virada tendo perdido por 3-2. Resultado que vai permitir ao Flamengo, em caso de vitória contra o Mirassol, diminuir a distância de 6 para 3 pontos, com a observação de que o Flamengo ainda teria um jogo a menos. Só para completar, registrar que se o Palmeiras tropeçar na Copa do Brasil ou na Libertadores, vai precisar aumentar as receitas com vendas de atletas. Palmeiras que havia projetado para 2026 uma arrecadação com transferências de jogadores de 400 milhões de reais, só que ele conseguiu até agora apenas 126 milhões de reais. Para falar o português claro, se o Palmeiras cair para o Cerro Porteño na próxima quarta-feira, a tendência é que a Leila precise negociar em caráter de urgência jogadores titulares que ela vinha rejeitando propostas recentemente. Só para completar, registrar também a briga de Abel Ferreira, a discussão do Abel com o jornalista depois da partida no Maracanã. O jornalista fez uma pergunta longa, colocando um pouco da análise dele. O Abel não gostou e disse que esperava uma pergunta e não uma análise. Depois o jornalista fala, você está contente, satisfeito com o desempenho do Palmeiras? E o Abel admitiu que não, que o time está devendo. E você o que pensa sobre a fase do Palmeiras? O Abel é o grande culpado? Tá na hora de encerrar o contrato do Abel? Usa o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião, beleza? Porque o Abel não pede demissão e o Palmeiras não demite. Gabriel, vamos lá. Por que eu acho que a Leila nunca vai demitir o Abel? A Leila tem uma relação de extrema proximidade com o Abel, ela confia demais no Abel. E o Abel funciona para a Leila como uma espécie de escudo, né? Mas é muito louco, porque com todos os palmeirenses que eu converso, todos são meio que unânimes, em todos não, mas quase todos dizem que chegou ao fim a linha pro Abel. A maioria deles talvez nem o demitisse agora, mas entendem que ele já passou do tempo, né? Que seria o ideal que chegasse o fim da temporada, cada um agradecesse se o Abel fosse viver novos ares. E a pergunta que eu sempre faço, tá bom, mas você queria que o Abel fosse embora e quem você contrataria? Eu já até estava falando com um palmeirense aqui do meu condomínio, e ele falou, cara, eu ficaria com o Cebola até o fim da temporada. Eu falei, pô, é uma opção arriscada, né? Porque você traz o Cebola, o Cebola já tá lá, né? É auxiliar um tempão, inclusive bem fiel, bem parceiro de todos lá. Se não der certo, toda a responsabilidade vai nas costas da Leila e do Anderson Barros, né? Então, por mais que a coisa não esteja andando, o natural é que se insista no Abel pelo menos até dezembro, tá? Também nem sei se faz sentido mandar um técnico que talvez seja o maior da história do Palmeiras. Eu não mandaria, tá? Eu ficaria pelo menos até dezembro. E aí em dezembro eu sempre chamaria ele para sentar para conversar. E Abel, não tá legal a coisa, né? Não tem funcionado bem. O que você acha da gente procurar cada um o seu caminho? Nicola, do jeito que o Palmeiras pode ser eliminado no mesmo dia, o Flamengo também pode. É verdade, com a diferença de que o Flamengo teria só uma competição para disputar. O Campeonato Brasileiro. O Flamengo já caiu na Copa do Brasil, algo que o Palmeiras não. O que dá para dizer é que assim, ó, se o Palmeiras cai na quarta-feira, o Palmeiras vai precisar vender jogador para fechar a conta. Vai precisar vender titular. A Leila estava postergando essa ideia com a intenção de vender talvez Dudu, o Eduardo Conceição, ou atletas que hoje ainda não são titulares absolutos. Se for eliminado, o Palmeiras deixa de arrecadar um caminhão de dinheiro com a eliminação precoce na Libertadores. A gente está só nas oitavas. E aí é natural que venda-se jogador titular. Já no caso do Flamengo, não. Se for eliminado, aí eu imagino uma caça às bruxas. Porque um elenco que investe 50 milhões de reais por mês em folha,
que gastou 315 milhões de reais só num atleta, no Paquetá. Esse Flamengo não pode se contentar só com o Campeonato Brasileiro. Já caiu para o Vitória de forma precoce e absolutamente inesperada na Copa do Brasil, cairia nas oitavas para o Cruzeiro. Semana bem delicada para os dois clubes mais ricos do país, não tenho a menor dúvida disso, tá bom? Rapaziada boa, mais um giro de notícias atualizadas exclusivos do mercado da bola do Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, ativando o sininho das notificações para você receber as principais informações da bola do Palmeiras. Muito obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.